Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra nós lemos um capítulo da palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos eu e você sermos abençoados com a compreensão da palavra de Deus. E no Momento da Palavra de hoje nós leremos o último capítulo do primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. Nós leremos então, como eu acabei de dizer, o capítulo 50 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que diz o seguinte: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Mitzraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhes ordenaram. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efrom, o heteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, e ele e seus irmãos e todos os que eles subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos, e viu José os filhos de Efraim, a terceira geração,
Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui no Momento da Palavra. E este, meu amigo e minha amiga, como eu havia dito, este é o último capítulo do livro de Gênesis. Encerramos aqui a leitura do livro de Gênesis. Neste capítulo 50, último capítulo do livro de Gênesis, nós vemos a morte de José, antes o sepultamento de Jacó, de Israel, e um pouco depois a morte de José. Mas neste capítulo, assim como em todo o texto bíblico, eu costumo dizer isso, este capítulo contém muitas verdades e eu quero destacar algumas para você. Veja, o capítulo começa dizendo que José se lançou ao rosto do seu pai, que havia morrido, nós lemos isso no capítulo 49, beijou e ordenou aos servos que embalsamassem. Embalsamar era um costume de preservação do corpo que o Egito possuía. Era uma cultura, era uma tradição do Egito embalsamar os seus mortos, porque eles acreditavam que eles voltariam ao corpo posteriormente, né? E o corpo precisaria estar, seria numa outra vida, essa volta seria numa outra vida, numa outra realidade, né? Uma vida após a morte, mas uma vida após a morte no corpo. Então esse corpo precisaria estar preservado. Então eles embalsamavam o corpo, e era um costume do Egito. E José mandou que fizesse isso com Jacó, com seu pai Israel, e foi feito o período de luto, foi respeitado o período de luto, foi feito o embalsamamento do corpo de Israel, foi respeitado o período de luto, e depois ele pediu autorização para Faraó para que levasse o corpo de Jacó para Canaã, porque Jacó havia feito ele prometer que ele levaria o corpo, que ele não seria enterrado ali no Egito. Lembrando que Canaã era a terra prometida. Então, Jacó havia pedido para que José levasse o seu corpo para lá, e foi o que ele fez. Faraó atendeu o pedido de José, e José foi com um cortejo enorme, com os seus irmãos, com os seus servos, os anciãos do Egito. Então assim, José era muito, já falamos isso aqui em outros capítulos, José era muito honrado, muito respeitado, muito querido dentro das terras egípcias, dentro do povo egípcio, e ele levou um cortejo muito grande para Canaã, e lá sepultou, e o povo sepultou Jacó, e o povo da região viu, né, aquele evento grandioso, né, com muitas pessoas, com muito choro, com muito pranto, né, que disse: olha, ali há um lamento muito grande do povo egípcio, e disse que aquele lugar onde houve esse lamento, onde houve essa lamentação pela morte de Jacó, foi chamado Abel Mitzrayim. Abel na língua hebraica, eu já falei que o Antigo Testamento ele foi basicamente todo escrito na língua hebraica. Abel, em hebraico, na língua hebraica, significa luto, lamento, luto. E Mitzrayim, a gente já viu aqui em outros capítulos, que Mitzrayim significa justamente Egito, né? Falando dos egípcios, né?
Então, Abel Mitzrayim seria o lamento, ou o luto, mais precisamente o luto dos egípcios. Por isso que a terra ficou com esse nome. E eles de fato enterraram Jacó no campo de Macpela, naquele campo, na sepultura do campo de Macpela, que Abraão havia comprado já lá atrás. Nós vimos isso também nos capítulos anteriores, para enterrar Sara, e ele havia comprado, e aquela sepultura foi sendo utilizada para enterrar os descendentes, né? E lá foi também enterrado Israel, como Israel, havia pedido para José, e assim foi feito. E depois diz que os irmãos dele, que haviam, os irmãos de José, que haviam o vendido, e foi assim que José chegou ao Egito. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, e se você não assistiu os capítulos anteriores, busque aqui no nosso canal Preceitos de Fé, e você vai encontrar todas as leituras bíblicas, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis e as suas posteriores explicações. E nós já vimos também nessas leituras que os irmãos haviam vendido José, e como o pai deles, de todos eles, de Israel, havia morrido, os irmãos temeram. Disseram: olha, agora o José estava quietinho, estava bonzinho com todo mundo, porque Israel estava vivo, nosso pai estava vivo. Mas agora que ele morreu, ele vai querer se vingar de alguma forma. Então, o que devemos fazer? Nós devemos, estamos à mercê dele mesmo. Nós dependemos dele. Então vamos lá, vamos nos humilhar diante dele, né? E vamos nos oferecer até para ser escravo dele. E eles foram. E veja, o texto diz o seguinte: que eles mandaram uma mensagem para José dizendo que o pai, Israel, antes de morrer, tinha dito que dissessem a José que ele, José, devia perdoar os irmãos. O texto bíblico não esclarece se realmente Israel tinha dito isso, né? Nós não vemos essa declaração de Israel, ou esse pedido de Israel para os irmãos de José entregar a ele. Nós não vemos no texto bíblico, nós não sabemos se realmente Israel disse isso, ou se foi uma invenção dos irmãos com medo de José. Mas aí ele diz, né, que Jacó tinha dito isso: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, né, que perdoe a transgressão. Então, eles dizem que Jacó tinha dito isso: olha, diga a José, né, que eu, Jacó, eu, Israel, estou pedindo que ele perdoe a vocês. Então, eles passaram essa mensagem para José e disse: ó, rogamos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Então eles se humilharam diante de José e disseram: olha, nós fizemos mal a você, nos arrependemos do mal que fizemos, tememos a você e nos humilhamos diante de você, somos seus servos, faze como bem entender. E aí, veja como age um verdadeiro servo do Senhor. No versículo 19 diz o seguinte: e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Veja como é uma pessoa que é orientada pelo Senhor e que segue as suas orientações.
Porque é fato que o que os irmãos de José fizeram foi algo muito grave. Eles quiseram matar José. Depois tiveram outro plano e venderam como escravo. Mas eles sabiam que possivelmente José ia morrer como escravo. Então a situação não mudava muito. Então o que eles tinham feito era algo muito grave. E que certamente foi muito doloroso para José ver uma atitude dessa dos próprios irmãos. Então veja, José até teria direito de estar ressentido com eles, de estar magoado com eles. Em uma pessoa natural, uma pessoa material, que não é uma pessoa que, como diz o apóstolo Paulo, anda em espírito, possivelmente pensaria em algum tipo de vingança. Ou ao menos de dizer, não, eu não vou matar vocês, nem me vingar de vocês, mas também agora vocês vão sofrer, vão ser explorados, vão ver o que eu passei. Mas vejam o que José diz. No versículo 19 ele diz: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Ou seja, a mim cabe julgar o que vocês fizeram? Não, quem vai julgar é Deus. Veja que sabedoria de José. Que afinidade com a vontade do Senhor. E ele diz mais: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Veja que grandiosidade de José. José não tornou-se grande apenas diante dos olhos de Faraó, apenas diante do povo egípcio, apenas de uma forma material, de um governo material, de um poder material, mas José tornou-se grande pelo Espírito Santo, aos olhos do Senhor, conforme a vontade de Deus, espiritualmente. José era aquele homem, neste momento, era aquele homem espiritual do qual Paulo fala. Porque veja, ele, mais uma vez, nós já tínhamos visto essa posição de José em capítulos anteriores. Ele, mais uma vez, reconhece que aquele mal que os irmãos tentaram fazer, Deus transformou em bem. Que Deus pegou aquela maldade dos irmãos e fez com que José fosse abençoado no Egito, para que José, com essa bênção, abençoasse outras pessoas. Eu já falei aqui que o objetivo da bênção de Deus não é agradar aquele que é abençoado apenas, mas é fazer com que aquela bênção possa ser também bênção para outras pessoas. Eu já falei aqui, tem gente recebendo bênção de Deus e achando que é para ostentar a igreja, ou ostentar na vida secular, para dizer, olha, eu sou abençoado de Deus, eu sou poderoso, eu sou agraciado, eu sou próspero, eu tenho dons. Meu amigo e minha amiga, a bênção do Senhor é para servir ao outro, ao próximo. Se a bênção do Senhor não serve ao próximo, ela não serve nem para aquele que recebeu.
Então, José reconheceu que a bênção, a maldade que os irmãos deles tinham tentado fazer com ele, Deus transformou em bênção para que aquela bênção viesse a abençoar outras pessoas. Veja o tamanho da virtude no Espírito Santo que José tinha. E José disse mais, disse no versículo 21, agora pois não tem mais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos, aos vossos filhos. Então, José não se vingou, José não tornou a vida deles difícil, José deixou qualquer julgamento para Deus, José reconheceu que a bênção dele era para abençoar outras pessoas, e José, sabendo disso, que a bênção dele era para abençoar outras pessoas, disse, eu continuarei te abençoando, abençoando a vocês, com a bênção que Deus me deu, eu os abençoarei, porque é assim que Deus quer. Esse é o entendimento de José, o entendimento que infelizmente é cada vez mais raro dentro e fora das igrejas, porque as pessoas querem bênção para si e exclusivamente para si, para se achar melhores que as outras, e não entendem que a bênção do Senhor é para servir de ferramenta para que outras pessoas sejam no Senhor também abençoadas. Mas José era sim uma pessoa abençoada por Deus, porque José gostava e queria fazer a vontade do Senhor. E mesmo tendo poder, sendo abençoado com poder, com honra, com sabedoria, mesmo, por assim dizer, tendo tudo que poderia querer, ele continuou humilde, fazendo a vontade do Senhor, sabendo que ele, José, não seria nada sem o Senhor. Portanto, não poderia se achar poderoso o suficiente para julgar os próprios irmãos, e muito menos para se vingar deles. Mas ele precisava continuar fazendo a vontade de Deus, e assim disse que faria. Disse, eu continuarei, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos, aos vossos filhos. Eu continuarei, disse José, fazendo a vontade de Deus. O texto continua dizendo que José morreu e crendo em Deus até o final, ele tinha certeza que Deus os visitaria e que certamente, como Deus havia prometido, que certamente os tiraria de lá. Eles estavam lá naquele momento e ficaram por bastante tempo. Mas ele, José, sabia que Deus os tiraria de lá. Por quê? Porque Deus havia prometido. E as promessas de Deus nunca deixam de ser cumpridas. E ele sabia disso porque era um homem de fé, a fé que produz obras, a verdadeira fé. E ele sabia disso e disse, olha, quando Deus vier e tirar vocês do Egito, porque ele vai fazer isso, porque ele prometeu que vai fazer, leve também os meus ossos daqui para enterrar na terra prometida, na terra de Canaã. Porque ele, José, sabia que Deus é fiel e não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. E por isso, por esta fé em Deus, ele permaneceu até a morte, fazendo a vontade do Senhor, se humilhando diante do Senhor. Porque ele bem sabia
que sem o Senhor, Ele nada poderia fazer. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.